Boa tarde a todas e a todos. Eu agradeço inicialmente o convite para estar aqui, né, e a oportunidade, então, que este momento nos traz para refletirmos e dialogarmos um pouco sobre esse fenômeno considerado já pela Organização Mundial da Saúde como uma pandemia na sociedade contemporânea, que é a violência. Meu nome é Ana, eu sou enfermeira, sou servidora pública há 27 anos e sou também professora do curso de enfermagem da Universidade do Extremo Sul Catarinense, a UNESC, na disciplina de saúde mental. Eu coordeno desde 2010 o NUPREVIPES, que é o Núcleo de Prevenção às Violências e Promoção da Saúde, que é um serviço da Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a UNESC, com a universidade. E é formado por uma equipe multiprofissional, né, com enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, médico, ginecologista, psiquiatra e uma acadêmica de extensionista. E ele funciona, então, dentro da própria universidade, nas clínicas integradas, em parceria também com outros cursos e com outros serviços que a UNESC faz com a Secretaria Municipal de Saúde. E eu inicio, então, a minha fala hoje perguntando, né? Por que falar de violência? Hoje, no mundo inteiro, a maioria das mortes e das enfermidades estão relacionadas ao estilo ou às condições de vida. Isso, a grosso modo, seria 61%. Em todo o país, as violências e os acidentes são a segunda causa de morte. É a primeira na faixa etária de 5 a 49 anos. E a sexta causa de internações hospitalares. Embora ela não seja uma doença, ela se manifesta através de um sofrimento variados, né? Sofrimentos variados que nos deparamos no nosso dia a dia. Principalmente na atenção básica, que é onde vocês trabalham. E que muitas vezes nós não encontramos uma causa real para esse sofrimento ou para essa manifestação de doença que se justifique. Então, daí entendê-la como a dor invisível, né? A Organização Mundial de Saúde, ela já reconhece a violência como um grave problema de saúde pública. E, além de constituir uma violação dos direitos humanos, a violência não é um problema específico da área da saúde. No entanto, ela afeta intimamente, já que muitas vítimas adoecem a partir de situações de violência, podendo, inclusive, levá-las à morte. E aí a gente pergunta, né, mas a violência não começou a acontecer hoje, né? Ela sempre aconteceu e como é que ela foi vista, isso pela saúde, né? Como é que ela entra no histórico da saúde? Ela sempre aconteceu e sempre foi percebida pela saúde como um problema de segurança pública. Então, entrava nos serviços de emergência, né, dos hospitalares, mas nunca foi vista como um problema de saúde. Por quê? Era visto o agressor e não a vítima. A vítima era tratada, levada, mandada embora e ficava por aquilo mesmo. O problema era da segurança pública. Ela começa a entrar na área da saúde na década de 70, então, no final dos anos 70, com alguns pediatras já identificando situações de violência em crianças e chamando a atenção para isso. Então, nos finais da década de 70, ela começa na pediatria. Finais da década de 80, então, ela começa a aparecer, a ser divulgada e falada com os movimentos feministas. Nos anos 90, ela é admitida, então, pela OPAS, pela Organização Pan-Americana da Saúde, e pela OMS em 97. Quando, em 98, o Ministério da Saúde também a reconhece como um grave problema de saúde pública. E o que é que nós entendemos por violência? Normalmente, quando a gente ouve falar sobre violência, o que nos remete à consciência é a violência física, são as brigas de gangues,
as balas perdidas, os homicídios, enfim, essa violência que nós ouvimos todos os dias nos noticiários. Né? Mas a violência não é só isso. Né? Existem outros tipos de violência que nós também precisamos dar visibilidade para que nós possamos combatê-la. Então, a Organização Mundial da Saúde, já em 2002, a partir da publicação do Relatório Mundial sobre a Violência em Saúde, ela define a violência como uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Então, além de resultar, da possibilidade de resultar em lesões ou mortes, o que a saúde tem a ver com isso? Né? Onde é que ela se insere, então, na saúde? Em vários momentos, em várias situações, nós podemos ver a violência presente. Por exemplo, na constatação da morbidade e da mortalidade por violência. Os agravos provocados por causas externas de morbidade e mortalidade são responsáveis por expressiva parcela dos problemas de saúde. Podem ocasionar consequências orgânicas, psicológicas, sociais, econômicas e culturais, trazendo prejuízos consideráveis às populações afetadas, tanto a vítima, que sofre a violência, e as pessoas em torno dessa pessoa. Então, podemos perceber também a violência quando nós pensamos no conceito ampliado de saúde. Né? Então, em 88, já desde 88, na Constituição, que nós temos um conceito de saúde que não significa mais saúde como apenas a ausência de doença. Saúde é muito mais do que isso. Então, a violência também tem uma parcela importante na qualidade de vida das pessoas. Dentro do conceito de prevenção, em todos os níveis. Entendendo que a violência, sendo construída social e culturalmente, ela também pode ser desconstruída. E que podemos trabalhar no sentido de educar nossos filhos, nossos alunos, para uma cultura de paz. Então, nesse sentido, ela também pode ser prevenida. E também dentro do conceito de promoção da saúde e de qualidade de vida. E aí nós elencamos alguns tipos, então, de violência mais conhecidos, né? Que seriam a autoinfligida, o suicídio, a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a negligência, o abandono, financeira e econômica, a tortura, o trabalho infantil e a intervenção legal. Essas são as mais conhecidas. Mas dentre as diversas manifestações da violência, há formas de violência que persistem no tempo e se estendem por quase todas as sociedades e culturas. E que pela sua invisibilidade e pela vulnerabilidade dessas populações, são mais difíceis de se lidar. E aí nós temos, então, a violência de gênero. Por exemplo, que no Brasil estima-se que 2,1 milhões de mulheres são espancadas por ano. 175 mil por mês. 5,8 mil por dia. 243 por hora. 4 por minuto. Uma a cada 15 segundos. 65% das mulheres são agredidas por seus companheiros. A cada 2 horas, uma mulher é assassinada. E 53% das mulheres assassinadas têm entre 20 e 39 anos de idade. Nas últimas 3 décadas,
92 mil brasileiras perderam a vida de forma violenta. 59% dos brasileiros e das brasileiras conhecem uma mulher que sofreu violência doméstica. Eu conheço várias. Em 2014, o IPEA fez uma pesquisa sobre a tolerância social à violência contra as mulheres. E o que ele encontrou como resposta? Que vem corroborar, né, com a questão de que a violência ela é construída socialmente e de que nós vivemos uma sociedade extremamente patriarcal, machista e que discrimina a questão da mulher, né? Então, 82% dessas pessoas entrevistadas pelo IPEA acreditam que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Ou seja, eles são brancos que se entendam, são casais, eles que se entendam. Isso é normal dentro de um casal, dentro de uma união estável. 89% disseram que roupa suja se lava em casa. Ou seja, brigar dentro de casa, homem e mulher, mulher e homem, é normal. 65% dos respondentes concordaram com a ideia bastante popular de que a mulher que é agredida e continua com o parceiro gosta de apanhar. Isso não é verdade, né? Os estudos mostram diversos motivos pelos quais as mulheres que apanham dos maridos não tomam a decisão, ou relutam, ou demoram para tomar a decisão da separação. Porque tem muitas coisas que influenciam essa decisão. Tem o medo, tem a dependência financeira, tem a própria condição de inferioridade que a mulher assume, enfim, tem os outros filhos, ela pensa nos filhos, ela pensa que ela não vai poder sustentar os outros filhos sozinha. Então tem uma relação de dependência muito grande. Então essa banalização também não se adequa mais aos dias atuais. 65% concordaram com a afirmação de que mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas. A gente teve casos, né, recentes no Rio, em São Paulo, e onde as pessoas dizem que foi estrupada porque quis, vestida daquele jeito. Quando a gente entende que a mulher tem sim o direito de se vestir do jeito que ela quiser. Isso não justifica a violência perpetrada pelos homens. As crianças e os adolescentes que, embora desde a década de 90, elas venham recebendo assim, das políticas públicas um investimento maior no sentido de garantia e proteção dos direitos, elas, embora o ECA já resguarde, né, os direitos e mostre para nós os direitos que essas crianças e esses adolescentes têm, ainda são uma grande vítima da questão da violência. Crianças e adolescentes ainda sofrem violências, por vezes, fatais. Então, uma atenção a mais tem que ser dada para essa faixa etária também, para esse público. Então, a violência contra a criança é um fenômeno cada vez mais frequente. É uma realidade dolorosa, sendo responsável por muitas doenças e mortes nessa faixa etária. E a violência não aparece de forma visível, né? Quando as mães ou os cuidadores chegam nos postos de saúde normalmente, né? A violência ela é muito velada, então nós temos que estar atentos aos sinais e sintomas que essas crianças mostram para que a gente possa identificar a possibilidade de ocorrência de situações de violência nessa família. Então, aqui eu trago alguns indicativos, né, de violência contra a criança que os profissionais da saúde poderão estar
atentos e identificando em consultas básicas, né, ou nas vacinações, em períodos de vacinação. Quando as crianças vêm, as mães trazem as crianças por outras demandas na atenção básica, cabe ao profissional estar atento a esses sinais para identificar e poder coibir essas situações de violência. Então, que sinais são esses, né? Manchas roxas pelo corpo, antigas ou recentes e em lugares variados. Queimaduras de cigarro, água ou óleo quente. Fraturas muito frequentes. Então, aquelas crianças que frequentemente vêm na unidade de saúde com fraturas, com histórias de quedas e às vezes a história não combina com a fratura ou com a lesão apresentada. Então nós temos que ficar atentos. Feridas na boca, nos lábios, e aí eu chamo a atenção também dos dentistas, porque é muito importante que os dentistas observem e conheçam esses sinais, porque muitas vezes há fraturas, né, de maxilar, de mandíbula e perdas dentárias, e elas são levadas ao dentista para fazer as restaurações. Então, que os dentistas também fiquem atentos a esses sinais e façam a notificação. Criança que falta muito às consultas de acompanhamento na unidade básica de saúde. Crianças que não ganham peso e estão com vacinas atrasadas. Como a gente falou, a violência, ela não é só a violência física, só o ato da violência física, mas ela também é a omissão. Também é deixar de fazer pela criança. Crianças medrosas, que se agridem sozinhas, que têm dificuldades na escola, que vive assustada, que faz muito xixi na cama, ou de repente a criança tinha um determinado comportamento e aí de repente ela passa a ter outros comportamentos e a gente não acha, os pais não acham, os cuidadores ou os professores, enfim, não encontram razões que justifiquem aquele comportamento na criança. Essa criança pode estar sendo vítima, sim, de violência. O que acontece é que a violência contra a criança, ela, por conta da maioria delas ocorrerem dentro da própria casa, né, no convívio familiar, onde os violentadores são os cuidadores, ou pais, ou padrastos, enfim, existe uma carga de ameaça muito grande, né, por parte do agressor para que essa criança não revele a violência que ela vem sofrendo, né? Então nós temos que ficar muito atentos. Criança com medo de ficar só ou em companhia de determinada pessoa, nós também temos que desconfiar, né? De repente, a criança, quando chega na hora do pai, do padrasto ou do avô chegar em casa, ela sai correndo, se esconde no quarto ou rejeita a companhia dessa pessoa. Isso também pode ser indicativo de que essa criança está sofrendo violência. Fugas de casa, uso e abuso de drogas, prática de pequenos roubos, sangramentos e corrimentos. Então, quando uma criança pequena vem ao médico, frequentes infecções urinárias, com secreções vaginais, vamos suspeitar de violência. Tentativa de suicídio, baixa autoestima e também, como consequência, gravidez precoce pode ser indicada. Pode ser um indicativo de que esteja acontecendo violência com essa criança. Então, eu ressalto, né, aqui que a importância da atenção básica na identificação, quando essa criança chega ao serviço por alguma outra demanda, nós estarmos atentos aos sinais, fazermos a notificação e encaminharmos uma cópia dessa notificação para o Conselho Tutelar. Sempre que nós atendermos uma criança e que nós suspeitarmos
de violência, qualquer tipo de violência, e eu não preciso ter a confirmação de que essa violência realmente esteja acontecendo, eu tenho obrigação de fazer a notificação e encaminhar uma cópia para o Conselho Tutelar. Violência contra os idosos, que também é uma outra faixa etária que é vulnerável às questões da violência, né? Então, os idosos, eles são vítimas dos mais diversos tipos de violência, né? Variam de insultos a agressões físicas realizadas por familiares e cuidadores. No caso, violência doméstica, né? Configurando a violência doméstica. Maus tratos em transportes ou instituições públicas, dificuldade de acesso a essas pessoas, decorrentes de políticas socioeconômicas que reforçam as desigualdades presentes na sociedade, né? Ou seja, as violências sociais. Então, os idosos também são uma parcela vulnerável da população que sofre violência e que nós devemos também comunicar, notificar e comunicar. Os conselhos de idosos, né, nos municípios que têm esse serviço, sobre a violência vivida. O uso abusivo do dinheiro da aposentadoria também desses idosos, né, ou da pensão desses idosos pela família, também é um tipo de violência social e está muito relacionada ao quadro de pobreza, né, e exclusão social. E com frequência os idosos nem se dão conta de que isso está acontecendo. Ou então, quando se dão conta de que está acontecendo, ou são vítimas de violência física, de maus tratos, eles temem em denunciar porque têm medo, né, de não terem mais o cuidador. Normalmente, os cuidadores também é algum familiar, ou é filho, ou é filha, ou é conhecido, ou irmão, ou tio, enfim. São familiares e eles têm medo de ficarem sem esse cuidado, né? Então, nós temos que ficar muito atentos com essa questão, porque nós temos que evitar. A violência, ela se perpetua se nós não cortarmos esse vínculo, né? Ela vai se retroalimentando. Então, nós precisamos denunciar, notificar, para que ela seja eliminada, cessada. Alguns indicativos também de violência contra os idosos, né? Que são isolados por parentes, são impedidos de sair de casa, de ter acesso ao dinheiro da aposentadoria ou da pensão, são impedidos de procurar os serviços de saúde. Então nós temos que ficar atentos, os agentes comunitários de saúde, ficar atentos àqueles idosos que caminham, que não são dependentes, mas que não vão nos serviços de saúde, ficar atento e ver o que acontece, o que tem por trás dessa não frequência nos postos de saúde. Algumas marcas, fraturas, quedas constantes, né? Sem explicações do acidente de uma forma convincente, inclusive em hospitais, né? Quedas de macas de hospitais por não ter contenção suficiente e adequada para esse idoso, também é uma violência. Humilhações que esses idosos sofrem, né? Ou porque fazem xixi na cama, ou porque derramam a comida quando vão comer, ou porque não conseguem segurar a xícara de café porque tremem, então sofrem humilhações, são isolados pelos familiares. Esses idosos, eles deixam de conversar, eles vão diminuindo a sua autoestima, eles vão se deprimindo, eles vão se inferiorizando e vão se isolando na sua dor.
Uma situação também bem comum e que os dentistas também devem verificar, né, a questão das próteses dentárias nos idosos, né? Então, o idoso está lá usando uma prótese já há 30 anos. Essa prótese está frouxa na boca, cai, e a família não leva no dentista para fazer uma nova. Ou o idoso para de comer, não se alimenta corretamente, porque não consegue mastigar em função de uma prótese mal adaptada, ou de um dente com cariação. Enfim, cuidado especial aos dentes dos idosos. Da mesma forma também, a violência contra as pessoas portadoras de deficiências, sejam elas físicas ou mentais, né? No caso das pessoas portadoras de deficiência, a violência se manifesta de várias formas, como discriminação dentro da própria família, isolamento do convívio familiar e social, né? Os pais ou irmãos ou familiares, enfim, não levam essa pessoa para uma vida social porque tem vergonha, porque escondem, não dão acesso à educação, sejam ela educação especializada ou educação normal, enfim, porque mantém essa pessoa em isolamento no seio familiar, né? Então, deixando de buscar, às vezes, auxílio também da assistência social, impedindo-os de viver, então, com dignidade, né? Porque os consideram diferentes. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, um outro tipo de violência, e que eu considero, talvez, para mim, a pior das violências, é a violência autoprovocada, que é o suicídio. Eu não vou me ater muito a esse fenômeno, porque eu sei que já houve outras conferências nesse sentido, mas só trazendo alguns dados, né, que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. Ela é a sexta causa de incapacitação entre 15 e 44 anos. E ela é muito preocupante também nos idosos acima de 75 anos. E apesar de complexo, ele pode ser evitado. A própria Organização Mundial da Saúde diz que 98% dos suicídios poderiam ser evitados. Então é fundamental que nós, profissionais da saúde, saibamos identificar, abordar, manejar e encaminhar uma pessoa com risco de suicídio ou com tendência suicida. Alguns dos fatores de risco, né, que nós devemos estar atentos, então, nas unidades de saúde, são histórias de tentativa anterior. E isso eu me preocupo bastante, porque existe um mito onde as pessoas falam que quem tenta não faz, né? E isso não é verdade. As pessoas tentam por um pedido de ajuda. Elas querem eliminar, na realidade, a dor que elas estão vivendo, o sofrimento que elas estão vivenciando, e não a sua própria vida. Nessa tentativa de aliviar a sua dor, ela acaba cometendo o suicídio. Então, ela tenta uma vez, ela tenta duas, ela tenta três, e uma hora ela consegue. Então, e a maioria dos suicídios houveram tentativas anteriores. Então, esse é um dos maiores riscos para cometer suicídio. Então, nós temos que ficar atentos e desmistificar essa questão de que quem tenta só quer chamar a atenção, não vai fazer. Isso não é verdade. Alguns transtornos mentais, né, principalmente a depressão, alcoolismo e alguns transtornos mentais mais severos. Então, tem uma porcentagem grande de suicidas que tinham um diagnóstico de transtorno mental efetivo, né? Aspectos sociodemográficos, então, desemprego, migração, a pessoa não se sente mais pertencente a um determinado lugar
isso também é um risco. Os fatores ambientais, né, os estressores, acesso aos meios letais, exposição de casos na mídia, né, isso tudo pode levar a pessoa a um grau de sofrimento intenso, fazendo com que ela veja como única saída para a dor dela o suicídio. E alguns fatores psicológicos também, né, como baixa resistência à frustração, perdas recentes, solidão, impulsividade, agressividade, apatia, ambivalência. Algumas condições clínicas incapacitantes, então dores crônicas, câncer, AIDS, enfim, são fatores que podem levar uma pessoa a cometer o suicídio. Então nós devemos prestar atenção e dar um suporte emocional a essas pessoas, né? Que problemas então nós encontramos? A gente já sabe que a violência afeta a saúde, né? Ela tem um impacto grande na saúde das pessoas, na qualidade de vida das pessoas. Mas a gente ainda não identifica a violência como algo a ser feito, ou a ser buscado, ou a ser prevenido, ou a ser evitado pelos profissionais da saúde. Por que isso acontece, né? Então, alguns problemas que a gente encontra primeiro, a informação, né? O nosso sistema de notificação é muito falho. É sabido que eles deixam a desejar em todos os agravos, mas com relação à violência, ele se supera. Então, há uma subnotificação muito grande de casos de violência e, por isso, não se tem dados, e não se tendo dados, não se avalia esses dados e não se implanta políticas para prevenção ou eliminação das violências. Então, a necessidade de nós trabalharmos a questão da notificação das violências, para que a gente possa ter informações corretas, precisas e saber epidemiologicamente quais são os tipos de violência que mais acontecem, quem são as pessoas que mais provocam violência, quem são as pessoas que mais sofrem violência, onde essas violências acontecem. Então, são dados importantes que a ficha de notificação traz para a vigilância epidemiológica, para que a gente possa avaliar e aí sim poder implantar políticas efetivas. Alguns grupos específicos, né, como as crianças e adolescentes, mulheres, idosos, trabalhadores e deficientes, como eu falei, eles ganham proporções, importância grande, né? Porque são os grupos mais vulneráveis e principalmente porque essas violências ocorrem no ambiente doméstico, então eles não são visíveis, não têm visibilidade, eles não chegam franco nos serviços. Então nós temos que buscar e ter um olhar mais apurado, um ouvido mais apurado, para escutar melhor essa história trazida por essas pessoas. E pela natureza também, a natureza dos atos, né? Que já foi falado, né? Quando a natureza, a violência é física, a gente vê, é visível. Mas quando a violência é psicológica, ou a violência sexual, ou existe negligência, ou é autoprovocada, normalmente essas violências, elas são escondidas, elas são, não são reveladas. E os motivos daí são vários. E aí é preciso, então, que nós organizemos, né, os nossos serviços, que nós revisemos o nosso processo de trabalho e que a gente implante ações de prevenção e de atenção a essas pessoas. A notificação das violências, ela é obrigatória, né? Desde 2001, a notificação das violências é obrigatória. Existem legislações específicas que nos
autorizam a fazer a notificação. Principalmente, ou inclusive, quando existe só a suspeita, quando eu não tenho a certeza de que houve a violência. Na suspeita, eu notifico, porque a gente não pode confundir a notificação com denúncia. A notificação é para os serviços de saúde, para que os serviços de vigilância epidemiológica tenham os dados e possam analisá-los para que as políticas públicas sejam feitas. A denúncia é uma outra coisa. Eu denuncio e aí a polícia então vai investigar quem é o agressor, quem é a pessoa que cometeu a violência. Então já desde o ano de 90 que o ECA fala sobre a notificação de crianças e adolescentes. Em 2003 foi instituído a notificação compulsória de violência contra as mulheres. E em 2003 também contra os idosos. E em 2014, o Ministério da Saúde lança então uma portaria, a 1271, que obriga a tentativa de suicídio e a violência sexual serem notificadas, serem agravos de notificação imediato, ou seja, elas devem ser notificadas dentro de 24 horas. Ou seja, não precisa fazer a ficha de notificação, esperar mandar para a vigilância. A pessoa atendeu alguém com tentativa de suicídio ou violência sexual, pega o telefone, liga para a vigilância epidemiológica ou para o serviço que estiver organizado dentro de cada município e notifica a violência. Por que isso? Porque existem ações que precisam ser tomadas imediatamente após essas violências. No caso da violência sexual, as medidas profiláticas. E no caso das tentativas de suicídio, o acompanhamento, então, e o risco de novas tentativas. Então, essa é a ficha de notificação, eu acho que todos vocês devem ter nas unidades de saúde de vocês, todos já conhecem. Né? Ela sofreu algumas alterações no ano passado, então em 2015 ela ganhou alguns campos adicionais e foram tirados outros, e ganhou inclusive o campo onde é obrigatório a colocação do nome social. E aí, seria muita pretensão nossa achar que a gente, sozinho, na saúde, vai dar conta da violência, né? Nós não vamos dar conta. A complexidade do fenômeno da violência, ela requer um trabalho em rede, um trabalho de rede bem articulada para que ele seja efetivo. E a constituição da rede de enfrentamento, ela busca dar conta da complexidade das violências e do caráter multidimensional do problema, que perpassa diversas áreas, como a saúde, educação, segurança pública, assistência social. E aí eu trago aqui alguns serviços que podem estar compondo essa rede de atenção às pessoas em situação de violência nos seus municípios e que vocês podem estar chamando para fazer parte das ações a essas pessoas. Seria uma delegacia especializada de atendimento à mulher. Eu sei que nem todos os municípios possuem, mas também sei que é um desejo de que elas aconteçam e existam em todos os municípios. Os centros de referência de atendimento à mulher também não são todos os municípios que têm, mas onde tem, ele é um grande parceiro. As casas-abrigo, os centros de referência de assistência social, os CRAS, os CREAS, os conselhos tutelares, os serviços especializados, CAPES, enfim. Concluindo, então, a minha fala, eu queria dizer para vocês que a violência ela está em todos os lugares, né? E ela pode ser identificada em diferentes momentos e espaços.
durante o trabalho, nas visitas domiciliares, nas reuniões comunitárias ou qualquer outra situação. Então, falar sobre violência é difícil, né, e complexo, porque envolve dúvidas, sentimentos de que o problema é muito grande e que a gente não vai conseguir dar conta, mexem com situações pessoais, com emoções pessoais, tudo isso é verdade, né? Mas o silêncio ou a omissão pode ser o alimento que a violência precisa, pois é sempre progressiva, isto é, uma vez que ela começa, é difícil parar. É por isso que eu, você, todos os profissionais da saúde e da educação, e mesmo as pessoas da comunidade, qualquer pessoa, precisam identificar e dar visibilidade ao fenômeno, para que possamos buscar alternativas para o seu enfrentamento. Eu costumo terminar a minha fala com essa mensagem do Chico Xavier, porque ela me passa como um estímulo, né? Ela me potencializa, vamos dizer assim, a minha vontade de agir. E eu queria deixar essa frase então para vocês, que embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então eu me coloco à disposição agora para responder as perguntas de vocês, as colocações de vocês. Eu agradeço a atenção de todos e estou à disposição. Bandeirantes tinha deixado uma pergunta que foi bem na hora que você tocou no assunto, né? Que foi sobre como que eles poderiam abordar o assunto de violência na atenção básica. E eu acho que também fica interessante dar algumas dicas de como conscientizar as pessoas, de conversar, confiar também no serviço, né? Com a sua experiência, no que você poderia deixar de dica para o pessoal, né? Então, né, é isso que eu falo, né? A violência ela não vem até nós como a violência explícita. Aconteceu a violência e eu vou procurar um serviço de saúde. Muito pelo contrário, né? Na maioria das vezes ela é escondida, ela é escamoteada. Então, o que a gente orienta é que os profissionais nas consultas rotineiras investiguem a questão da violência, incluam perguntas sobre relações intrafamiliares, a situação conjugal, como é que está a criança na escola, enfim, investiguem esse tipo de situações para que possa então intervir. Se por um acaso a violência está acontecendo com crianças e adolescentes, eu tenho obrigação de mandar uma cópia da notificação para o Conselho Tutelar. O que vai acontecer? O Conselho Tutelar vai, então, fazer a investigação e ver se essa criança realmente está tendo os seus direitos violados. Então, a investigação, ela não vai ser feita pelo profissional de saúde, ok? Quando no caso de criança e adolescente, ela vai ser feita pelo Conselho Tutelar. A mulher, o adulto, ele tem a livre escolha. Se ele não quiser denunciar o agressor, ele tem todo o direito, mas ele tem que ser orientado das consequências que esse ato pode ocorrer. A violência, ela se autoalimenta, então, e ela tem um ciclo, né? Principalmente a violência conjugal, né? A violência doméstica, o casal briga, faz as pazes, depois vem um período de normalidade, de calmaria, e depois começa tudo de novo, e aí briga, e as agressões, às vezes, elas começam de uma forma muito sutil. Começa como uma forma verbal, psicológica, e vai aumentando até chegar num ponto de violência física. Então, por isso que a gente tem que cortar e impedir que ela se perpetue. Certo. A Joinville agradece a webpalestra e aí pergunta: e quando percebemos que a mulher de hoje está mais machista que os próprios homens? Então, né, a gente não pode confundir ser feminista, né,
com ser machista. Direitos iguais não significa isso, não significa a mulher cometer as mesmas violências que o homem comete. Mulher também comete violência, né? Mas ser feminista não é isso. É lutar por direitos iguais, mas direitos iguais, não ser violenta igual o homem, né? A mulher hoje, claro, ela tem uma autonomia maior do que ela tinha no passado, mas mesmo assim ela ainda se sente e se posiciona numa posição inferior ao homem. A mulher tem todo o direito de lutar pelos seus direitos, né? E eu acho que é isso, ela não pode confundir o ser machista com igualdades iguais. A mulher é feminina, né? Ela tem o gen feminino nela. Então, ela não pode se comparar ao homem. Eles são seres diferentes. Bom, aí agora nós temos CAIB. Quando o mesmo paciente passa por diferentes profissionais dentro da unidade básica de saúde, todos devem notificar? Não. Assim, quando se trata de uma equipe de saúde, qualquer profissional da equipe poderá fazer a notificação. Então, o que eu sugiro? Não tem problema se cada um que a pessoa passar, notificar. Mas eu acho muito improvável que essa pessoa vá passar por todos os profissionais e falar da mesma violência para todos os profissionais. O que acontece normalmente é que um profissional notifica e essa notificação, uma cópia, fica no prontuário da pessoa. Então, o próximo profissional que for atender essa paciente vai ver que já foi feita a notificação e não vai fazer novamente. Não tem problema nenhum se a notificação for feita novamente. Vamos supor, ela vai na atenção básica e a atenção básica notifica, ela vai no hospital ou ela já foi atendida também num PS, o PS notificou, não tem problema. Tá? Quando o digitador do Sinan for digitar essa ficha, ela vai recusar porque existe duplicidade. Então, não tem problema se mais de um serviço ou mais de uma pessoa notificar a violência sofrida por alguma pessoa. É melhor que todos notifiquem do que ninguém notifique, né? É melhor pecar pelo excesso do que pela omissão. Aí aqui, rodeio. Mas às vezes temos conhecimento de violência entre companheiro com a paciente acamada, mas na frente dele, o esposo no caso, a paciente nega com medo. Como então, esse é das situações mais difíceis de se lidar, né? Porque a pessoa tem medo, a mulher tem medo, porque sofre ameaças, porque se ela denunciar, ela vai ficar sem casa, sem comida, ela vai perder a guarda dos filhos, talvez, ela não vai poder educar ou dar comida para os outros filhos, caso tenha. Então, essa é uma situação verdadeira. O que a gente tem que dizer é que orientar essa mulher que ela tem esse direito, que existem legislações específicas que acolhem essa situação, né? Nós temos a Lei Maria da Penha, e que ela pode estar denunciando e buscando outros recursos. O CREAS, o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, pode estar ajudando nas questões de benefícios, enfim, que essa mulher possa ter direito também. Quando tem situações de crianças ou pessoas com deficiência em casa, também tem questões de benefício que eles poderão estar indo atrás e buscando. O CREAS é um grande parceiro da saúde, tanto o CREAS quanto o Conselho Tutelar e a Delegacia da Mulher. Lá em Criciúma nós temos eles como grandes parceiros nossos. Florianópolis pergunta aí, se percebermos indicativos de violência em consulta odontológica, como abordar o assunto e encaminhar para um profissional que o possa ajudar? Então, esse é um ponto também bem importante, essa pergunta, porque nós não podemos revitimizar essa pessoa.
né? Se nós não sabemos como abordar, se a gente não tem esse tato ou esse conhecimento para abordar essa questão de violência, não aborda. Notifica e encaminha essa pessoa para alguém que possa estar trabalhando essas questões, ou para um psicólogo, ou para um enfermeiro, ou enfim, para um outro profissional. Conversem, os profissionais devem conversar, fazerem reuniões, estudo de caso, leva esse caso, essa pessoa que tu atendeu, que tu está suspeitando, que está sofrendo violência, leva para a equipe, vamos conversar com os agentes comunitários, vamos investigar como é que é a relação familiar, a situação de vida dessa pessoa. Será que existe mesmo essa questão de violência? É real? Então, alguém tem que tomar a providência. Se tu não tens a habilidade suficiente ou não te sente segura o suficiente para abordar, não aborde. Porque tu podes estar revitimizando a pessoa. De repente, essa violência foi um sofrimento tão grande que falar sobre é uma outra violência. Então, nós precisamos ter muito cuidado ao abordar as situações de violência, ao falarmos dentro da equipe situações de violência, porque envolve muita questão ética e um sofrimento muito grande por parte de quem sofre a violência. Mas eu sugiro que esses casos sejam levados para a equipe, seja conversado em equipe. Então, por isso a atenção básica tem um papel fundamental, né? Porque eles trabalham em equipe, eles se reúnem semanalmente, eles podem fazer discussões de caso, eles têm o apoio do NASF, tem os CAPs, dependendo das situações, principalmente tentativas de suicídio, encaminhar para os CAPs para fazer um acompanhamento. É super importante essa conversa entre os profissionais da equipe. Colocar. Bandeirantes pediu para você citar exemplos em que o paciente é revitimizado. Exemplo prático aí para eles. Um exemplo onde o paciente é revitimizado. Por exemplo, uma criança que sofre violência sexual. Né? A mãe desconfia, leva na pediatra, leva no posto de saúde, a médica visualiza, suspeita também, a mãe refere que ela está suspeitando que aquela criança sofreu uma violência sexual, a médica faz algumas perguntas para a criança, avalia a criança, não tem ainda a certeza ou encaminha para um outro profissional, aí vai encaminhar para o psicólogo. O psicólogo, enfim, estou citando nomes, mas qualquer outro profissional. O outro profissional vai, atende a criança, faz novamente todas as perguntas, expõe a criança novamente àquele sofrimento e isso sai dali, vai ter que ir na delegacia. Aí se confirmar a suspeita, vai para a delegacia, tem que fazer o BO. Lá os policiais vão fazer novamente, inquirir essa criança, vai para o IML, vai fazer o exame de corpo e delito, novamente os examinadores vão inquirir essa criança, então ela está sendo exposta várias vezes a uma mesma situação. Ela está sofrendo várias violências, né? Cada vez que ela fala dessa violência sofrida, ela sofre mais um pouquinho. Isso é revitimizar.